Saber transformar seguidores em compradores hoje é essencial e por isso esse vídeo é justamente para que você aprenda a como transformar seguidores em clientes para dentro do seu negócio, seja você prestador de serviço, seja você um dono de negócio, um estabelecimento físico. Hoje eu quero ajudar você a conseguir angariar mais vendas utilizando a base de seguidores que você já tem aí no seu Instagram, utilizando alguns métodos que são extremamente importantes serem utilizados hoje em dia, porque antigamente você conseguia facilmente fazer vendas através do marketing de resposta direta, porém hoje é necessário que você tenha conexão mais genuína com os seguidores para que você consiga fazer mais vendas. Então, se você gostou da ideia desse vídeo, já deixa um like aqui. Não se esquece de comentar aí embaixo temas sobre novos conteúdos que eu posso estar trazendo aqui no Empreendedor X. Então, sem mais delongas, bora começar aqui. E para me auxiliar nessa aula, hoje eu vou estar utilizando aqui um slide, tá? Para poder me ajudar aqui a trazer mais informação para você e deixar mais direcionado todo esse conteúdo e mais direto ao assunto, tá? Eu estou utilizando aqui o Gamma App, né, que é uma ferramenta de inteligência artificial que ajuda muito a gente aqui a pegar todo o conhecimento e acoplar em um único local. Enfim, só um papo mais nerd aqui, mas vamos lá. Falar um pouco sobre a estratégia de social selling, que é a estratégia que eu, como falei para vocês, de você tornar seguidores em clientes fiéis. Então, o social selling ele representa uma abordagem estratégica de vendas através das suas redes sociais, com ênfase bastante especial no Instagram, onde a gente consegue ter mais conexão genuína com as pessoas. O grande objetivo é transformar seguidores em clientes potenciais, direcionando eles para o WhatsApp ou para aplicações específicas do seu site, ou até mesmo no formulário de diagnóstico, né, para fazer uma sessão estratégica ou coisa do tipo. Essa metodologia ela permite que você implemente de forma imediata e foque principalmente nas pessoas que já estão ali na sua base de seguidores. Você não vai precisar ter que fazer uma prospecção ativa ou ter que investir em tráfego para poder começar a trabalhar esse processo. Isso principalmente para as pessoas que ainda não receberam suas ofertas, porque o grande diferencial da estratégia de social selling é que você, ofertando todo santo dia, você consegue a longo prazo transformar seus seguidores em possíveis compradores do seu produto, seu serviço, ou seja lá o que você ofereça. Falando um pouquinho sobre o profissional de social selling em si, porque você, assim como eu, pode ser um empreendedor aí que está buscando terceirizar o processo, você precisa entender qual que é a função de um social seller e como você pode treinar esse social seller para que ele consiga fazer esse processo de vendas, tá? Então, o social seller nada mais é do que um closer especialista em vendas nas redes sociais. E esse profissional, ele tem foco em transformar os seguidores em clientes. Então, ele a todo momento está de olho ali, principalmente no engajamento das pessoas, curtindo publicações suas. Ele vai estar de olho também nos seus stories, quantas pessoas estão vendo o seu primeiro stories, quantas dessas assistiram e leram todos os outros stories em sequência, né? E assim ele consegue identificar padrões de pessoas que engajam mais do que outras. Além disso, o social seller ele também pode estar ali no processo de fazer abordagens em novos clientes, né, novos possíveis clientes que vão virando seguidores de você. Então, se você, por exemplo, tem uma campanha ali de tráfego rodando, né, para o seu Instagram, esse social seller ele pode estar lá focado em dar as boas-vindas e fazer um atendimento personalizado de novos seguidores que entram na sua base, tá? Agora diferenciando um pouco do social seller do setter para o closer. O setter, basicamente, é o profissional que realiza o processo de pré-vendas, tá? Então, ele é um pouco diferente. Ele está muito mais relacionado com a parte ali de agendamentos, a parte ali de prospecção ativa, a parte ali de geração de spin, que foi uma coisa que eu falei no vídeo passado, vou deixar inclusive o card aqui, que é um conceito que o Vinícius Issa fala bastante lá da Full Sales, né? E que basicamente, ele faz com que aumente a possibilidade de houver um fechamento de algum possível cliente, tá? E o closer basicamente é o cara especialista em fechamentos de negócio, é o cara que vai para reunião de vendas, para call de vendas e utilizando seus gatilhos mentais, utilizando o script, ele vai fazer o fechamento efetivo de negócio para o cliente conseguir
fazer a obtenção do produto ou serviço que a empresa oferece, tá? Todos esses três profissionais são profissionais que se diferenciam bastante das habilidades tradicionais de vendas, né? Aquele vendedor de rua, né? Porém, o social seller, ele tá mais próximo de um social media do que até mesmo um setter ou um closer, né? Ele é um cara ali que está na rede social e sabe vender também, né? Além disso, esse profissional ele entende bem como ele pode utilizar as ferramentas dentro do Instagram para poder entender profundamente a jornada do cliente, né? A jornada do cliente na rede social, do momento do primeiro do momento de seguir até o primeiro engajamento, até o momento que ele vai estar pronto para receber uma oferta. E ele entende todas essas interações e como elas se tornam oportunidades de fechamento. Então, essa é o grande diferencial do social seller, né? E qual que é o perfil ideal de pessoa para trabalhar como um social seller? Primeiro, ele tem que ter um conhecimento abrangente. Por quê? Para que ele consiga contemplar e basicamente se conectar com pessoas, ele precisa ter um domínio completo sobre vendas, o produto que está sendo oferecido e tem que saber também gerar rapport, né? Ele tem que saber fazer expressões genuínas durante o bate-papo que ele vai estar fazendo com a pessoa. Então, para isso, você tem que ter um conhecimento abrangente de mundo, né? Você tem que entender um pouco sobre outros assuntos que são mais gerais, assim, né? Conhecimentos gerais, para que você consiga fazer ali a geração de rapport com as pessoas nos primeiros contatos, né? E ele também tem que conhecer, obviamente, bastante sobre rede social. Por isso, normalmente, eu falei ali anteriormente que o social media é um cara que pode ser um bom social seller, porque ele entende de rede social, tá? Além disso, o social seller ele tem que ter uma comunicação bastante afetiva, um português impecável e habilidade para criar abordagens personalizadas ou até mesmo usar inteligência artificial de forma estratégica, tá? Inclusive, se vocês quiserem entender melhor sobre esse assunto, pode deixar aqui nos comentários que eu tenho ali um acervo bem legal de conteúdo que eu posso trazer para vocês sobre inteligência artificial de forma simplificada para criação de agentes, para outras questões aí que a gente pode estar conversando mais à frente, tá? Oba, família, tava editando o vídeo aqui e falar para vocês aqui uma novidade. Aqui embaixo na descrição vai ter a ferramenta que eu comentei no vídeo, tá bom? Você tem 14 dias grátis dentro dessa ferramenta e posteriormente tem o valor ali das mensalidades da assinatura, tá? Recomendo bastante. Nas próximas semanas eu vou estar trazendo alguns vídeos top sobre o assunto, tá? Mais relacionados sobre a ferramenta em si, tá? Então podem ficar tranquilos aí que os próximos dias eu vou estar falando bastante sobre elas e como vocês podem utilizar elas em contraponto a, por exemplo, o N8N, né, que é aquela ferramenta para criação de agentes de IA, que é um pouco mais complexa, e como você pode utilizar essa, que é muito mais simplificada e pode gerar resultados, inclusive, melhores, tá? Então, confere aqui embaixo, dá uma analisada na proposta e se fizer sentido para você, se inscreve aí que pode ter certeza que vai te ajudar e vai estar apoiando aqui o canal também a estar crescendo e cada vez mais eu estar trazendo conteúdos gratuitos aqui para vocês que podem ajudar vocês cada vez mais a conseguir ter mais resultado aqui no digital. Então vamos para cima, continua com o vídeo. Além disso, ele tem que ter integridade profissional alinhada à empresa que ele vai estar trabalhando, tá? Existe um conceito chamado branding voice, tá? O conceito de branding voice basicamente é a voz da marca, né? Então, o profissional social seller ele tem que ter integridade e bastante direcionamento relativo à ética, inteligência emocional, valores alinhados à empresa e caráter dessa empresa, né? A característica de comunicação dessa empresa, seja ela uma empresa como um nome de uma empresa, ou seja ela empresa como, por exemplo, uma pessoa que represente o próprio branding pessoal, né? Um exemplo que eu gosto de falar bastante, que eu já falei inclusive com meus mentorados bastante sobre isso, é o Flecha. Eu não sei se você conhece o Flecha. Você pode inclusive seguir ele, que você com certeza vai receber uma abordagem de social selling. Ele para mim é um dos maiores exemplos assim na parte de social selling, porque ele faz isso muito bem e ele tem uma equipe muito boa que faz toda essa comunicação que transparece e parece que é ele, né? Parece que é ele que está falando com você. Então, é isso que o social seller tem que ter, esse tom que
mostra e fica parecendo que seja o próprio expert que está falando, tá? Então, essa malícia é muito importante de ser compreendida para o social seller ser assertivo na comunicação e todo mundo que entrar em contato, né, sentir que está sendo acolhida pelo próprio expert, e o que é um diferencial muito grande, né? E além disso, o social seller tem que ter confiabilidade, porque é uma pessoa que vai estar ali mexendo no Instagram, por exemplo, de um expert, por exemplo, ou até mesmo de uma empresa. E confiabilidade, ele tem que ser uma pessoa que tem extrema confiança e convicção, tem que ser capaz de representar a marca com bastante excelência. Mas isso também vale para todo tipo de vendedor, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre os erros mais comuns aqui e como evitá-los. Um dos erros mais alarmantes é em relação às mensagens automáticas. Ah, Primeiro, a gente precisa de uma pessoalidade dentro do processo de social selling, por isso que eu falei anteriormente para vocês da importância do branding voice, né, a voz da marca, e por isso a gente precisa criar mensagens mais personalizadas e que gerem rapport, gerem conexão com os seguidores dessa pessoa, né? Então é muito importante que isso seja feito, tá? Além disso, a alocação inadequada de possíveis clientes. Pessoas erradas entrando no lugar certo ou vice-versa, pessoas certas entrando pelo lugar errado, né? Então isso poderia acontecer também, tá? Isso basicamente é você perder muito tempo com a pessoa errada e não alocar o tempo certo com o cliente ideal. Então por isso é muito importante a gente atribuir e ter uma boa definição de cliente ideal para que o próprio social seller consiga ali estar fazendo o processo da forma correta, atendendo os melhores leads, né? Os que tiverem mais possibilidade de adquirir um determinado produto ou serviço que você oferece. Além disso, um outro erro comum é negligenciar a interação, tá? Não responder comentários ou ignorar a jornada do prospect, tá? Então, negligenciar algumas interações, às vezes esquecer de responder o lead, ou não responder com a devida atenção, ou deixar de responder ali um comentário que ele fez em alguma publicação, deixar de responder quando ele curte alguma coisa ali no Stories ou quando ele responde algum Stories. Então é muito importante você manter a interação sempre viva com esse possível cliente, até mesmo fazendo pequenos follow-ups ao longo do tempo, em alguns momentos até mesmo visualizando stories dessa pessoa e ver como é que ela está passando em relação à transformação que você pode estar desenvolvendo para essa pessoa, né? Então é muito importante você não negligenciar todo esse processo de jornada, porque ele leva tempo em alguns casos. Outros erros críticos incluem também a falta de estruturação para os próximos passos e a ausência de scripts bem definidos, tá? É importante ter script, né? O script é o mapa para que você nunca fuja daquilo que você tem como objetivo, que é realmente gerar ali o processo de vendas. Então, ter um script bem definido, etapa por etapa, abordagem por abordagem, é muito importante, tá? E esses equívocos, eles podem comprometer bastante os resultados da estratégia de social selling, tá? Agora falando um pouquinho sobre as demandas e funções essenciais desse social seller, é basicamente essas quatro. Primeira, definir metas diárias de abordagem, ele tem que estabelecer objetivos claros de conversas, quantas conversas ele vai fazer por dia, quantos agendamentos ele vai fazer por dia, quantas aplicações e quantos fechamentos serão feitos por dia. Além disso, ele precisa fazer uma análise prévia de perfil, né, para poder definir e estudar qual que é o perfil de seguidor antes de realizar qualquer abordagem. Então, não somente para poder ver se esse possível perfil é um perfil de pessoa compradora do produto e serviço que você possa estar oferecendo, como também para você poder personalizar a comunicação que você vai fazer com essa pessoa. Se vai ser uma comunicação mais animada, mais fria, dependendo do hobby da pessoa, você pode entrar nesses assuntos também, né? Além disso, boas-vindas personalizadas, receber novos seguidores com mensagens individualizadas é fundamental. Então, minha recomendação é que seja no máximo 20 por dia, porque como são muitas interações que você vai fazer ao longo do dia, isso pode acabar prejudicando um pouco você fazer as outras abordagens e acabar bloqueando ali o Instagram. Então toma bastante cuidado com isso. Mas para quem está no começo, pode colocar até mais abordagens do que 20, tá? Se você estiver recebendo mais do que 20 seguidores por dia, pode aumentar esse número aí também, tá? E é fundamental que essas boas-vindas seja personalizada, seja
bem conectiva, pode ser até mesmo um áudio falando com a pessoa, né, falando o nome da pessoa, fica muito legal e é um diferencial muito grande, as pessoas veem valor nisso, tá? Isso faz um diferencial bem grande, tá? E a interação estruturada, como falei para vocês, precisa de um script, porque o processo tem que seguir algumas etapas, como a abordagem, que é o primeiro ponto de contato, sondagem, que é onde você faz uma pequena análise e vê se essa pessoa está preparada para poder receber uma oferta daquele produto ou serviço. Terceiro, a apresentação da solução. E o quarto, o fechamento. Tá? Então, tem toda uma estruturação de todo o processo. Além disso, algumas funções que são complementares ao social seller é a gestão de comunicação, então responder comentários, colocar etiquetas nos contatos, né? Então tem ali no Instagram, tem como você colocar etiquetas para poder auxiliar você a saber qual etapa do processo cada pessoa está, para você conseguir fazer follow-ups sistemáticos e úteis, né? Utilizar bastante a sua comunicação através de áudio quando for necessário para poder personalizar a comunicação, né? Principalmente se a pessoa mandar áudio de volta, é interessante você manter a comunicação dessa forma. E se for algum expert, por exemplo, que esteja dentro desse processo, né, você pode pedir para ele mandar áudio para que a pessoa consiga visualizar. Então, tipo assim, você pode chegar, por exemplo, no seu expert e falar assim, fulano, fala esse texto aqui. Ele vai mandar o áudio para você, você só vai direcionar ali para para a pessoa que está ali no seu contato, tá? Além disso, produção de conteúdo. É fundamental que um bom social seller saiba produzir o conteúdo que gera engajamento, né? Que normalmente é aquele tipo de conteúdo que é assim, é um carrossel em que você tem um conteúdo de muito valor e no final você tem uma palavra-chave que a pessoa vai ter que escrever no comentário. Essa palavra-chave nada mais é do que um gancho, um motivo para você poder entrar em contato com ela, tá? Então, na estratégia de social selling, é muito importante que qualquer tipo de interação que as pessoas tenham com o seu perfil seja um motivo de você fazer uma abordagem para poder conversar com ela, gerar conexão, entregar algum conteúdo de valor gratuito e preparar ela para uma venda, tá? Então é muito interessante isso, tá? E a estratégia de análise, preencher relatórios diários. Se você tiver um time que de alto nível, é interessante que você tenha relatórios diários para você poder basicamente saber como que está todo o processo, como é que ele está rodando, desenvolver estratégia de crescimento da página, daí aqui a gente pode falar um pouquinho da metodologia ali do Fábio Soares, né, que é o KLT, e engajar ativamente com a audiência, tá? Aqui fala um pouquinho do KLT, se você quiser conhecer mais sobre o assunto, é só procurar lá pelo Fábio Soares, tá? É licenciada por ele e somente ele pode falar sobre o assunto, né? E engajar ativamente com a sua audiência é fundamental. Agora falando um pouquinho sobre a estrutura de abordagem do social selling. Normalmente ele vai funcionar nesses 5 pontos. Primeiro, você vai ter a abordagem e sondagem, onde você vai ter o contato inicial e você vai identificar as necessidades, interesses e pontos de dor daquele prospecto, daquele possível cliente. Você vai entender como que está a situação dele, qual que é o momento dele, né? Quais são suas principais dores, né? E assim você já consegue mais ou menos entender qual produto ou serviço você pode estar oferecendo para essa pessoa. Depois disso, você entra na etapa de conscientização e agito da dor. Aqui é onde você vai realmente evidenciar problemas e amplificar ali a percepção da necessidade de uma solução por essa pessoa. Então você vai realmente ali apertar a ferida da pessoa para que ela sinta ali uma percepção maior de necessidade de resolução desse problema, tá? Depois disso, você vai apresentar a solução e uma oferta, vai demonstrar como um determinado produto ou serviço resolve o problema que foi identificado através desse pequeno mapeamento, essa pequena sondagem. Depois disso, você vai apresentar valores, finalizar a venda e ajustar condições quando for necessário e durante todo esse processo você também tem etapas ali de quebra de objeção, né, que seria a etapa mais importante do processo, porque depois que você mostra o investimento e o cliente começa a ter suas dúvidas, quebrar essas objeções, né, essas dúvidas, é essencial para que você consiga fazer uma negociação e um fechamento efetivo, tá? Lembrando que toda essa estrutura de abordagem aqui, ela vai depender bastante essas etapas
vai depender bastante onde ela vai acontecer, de tipo, se você faz call de vendas, se você leva a pessoa para uma página de vendas, aí vai depender bastante como que vai progredir todas essas etapas aqui, porque normalmente ali a abordagem e soldagem, você já poderia ali na conscientização e agito da dor, chamar o lead para uma reunião de vendas e dentro da reunião você fazer uma apresentação da solução, ofertas e fazer a parte de investimentos, fechamento, negociação e quebra de objeção, tá? Então vai depender muito ali do seu funil de marketing, tá? E falando um pouco mais sobre abordagens após a interação que você vai fazer com esses clientes, é importante você encontrar pontos de identificação de engajamento, monitorar interações com publicações dessa pessoa. Então, esse cliente ele pode, de repente, você entrar em contato com ela, ela se interessar, porém não fechar uma reunião com você num primeiro momento. Aí você vai, ali através da identificação de engajamento dela, começar a entender que você pode ajudar ela, que você pode fazer uma nova abordagem com ela, uma nova proposta, né? Você vai começar a monitorar isso. Depois, qualificação. Você avalia que se esse cliente, esse interesse desse cliente é potencial para você poder fazer uma nova abordagem. Se fosse potencial e ele pode gerar bastante interesse, você faz uma nova abordagem personalizada para esse cliente, né? Um contato direto e que seja relevante de acordo com as interações que ele teve com você até o momento. E depois você transforma essa abordagem em uma oportunidade de fechamento, de conversão, transformar essa oportunidade em uma venda, tá? Então, qualquer engajamento que a pessoa possa ter com você no Instagram, seja visualizando o store, seja curtindo, seja comentando, seja salvando, seja mandando uma mensagem para você no direct, representa uma oportunidade de você iniciar um novo contato com ela. E pode ser chato, né? Mas é assim mesmo, tá? A abordagem social selling se baseia realmente na interação. Então não vai ser chato no final das contas, né? Você pode até pensar que pode ser chato, vai ficar meio maçante para o meu cliente, vai ser muito chato, mas é realmente uma abordagem em que você realmente conversa com a pessoa. Não é uma coisa maçante, tá? Apesar de ter todo um script, ter todo um direcionamento, você mantém uma comunicação mais informal, mais pessoal com a pessoa, né? Isso ajuda bastante a gente partir por todos os processos de qualificação e acelerar o ciclo de vendas e aumentar as chances de conversão de todos os nossos seguidores. E para tal, a importância da adaptação no valor do ticket do produto que você vai estar vendendo, tá? Então, sim, existem adaptações no seu processo comercial para produtos de ticket baixo, médio e alto, né? Quanto maior o valor do ticket, mais são necessárias etapas mais complexas dentro do seu processo comercial de vendas, assim como também a jornada do seu cliente, porque sim, vai acontecer de pessoas comprarem ticket alto logo de cara, mas vai ter pessoas que vão comprar um produto de ticket baixo, depois vão comprar um ticket médio e depois irão comprar um ticket alto. Então, o processo ele é complexo e detalhado para ticket alto, não somente por conta do processo de vendas, né, se é necessário uma call de vendas, se é necessário um acompanhamento posterior, mas como também muitas vezes o cliente vai fazendo uma ascensão do ticket baixo para o ticket alto, tá? Então, existem essas duas variáveis que podem ocorrer dentro do processo. É lógico que existe a variável nível de consciência, né, e momento de cada pessoa, então por isso que eu falo que essas duas variáveis elas são meio que independentes, transgridem para o mesmo objetivo, tá? Então, produtos ou serviços de alto valor exigem uma abordagem detalhada, com maior ênfase na construção de relacionamento e demonstração de valor naquilo que você vai oferecer antes da apresentação da oferta e durante a apresentação da oferta também, tá? Isso é muito fundamental também. E essa adaptação é fundamental para garantir que o prospecto se sinta confortável com o investimento proposto e reconheça plenamente o valor oferecido, porque normalmente um ticket alto pode ser na faixa de 2 mil até 20 mil, 100 mil, vai saber, né? Então, o prospecto ele tem que se sentir confortável e de que aquilo vai fazer a diferença na vida dele, tá? Então, é muito importante isso também. Então, a implementação dessa estratégia de você transformar seguidores em clientes, ela
ela requer uma abordagem sistemática e bem estruturada, como você já deve ter percebido. E é essencial integrar essa estratégia aos demais canais de vendas da empresa, para que você consiga garantir consistência na comunicação e na experiência do cliente com a sua empresa. O sucesso desse processo depende da seleção de profissionais com perfil adequado, treinamento contínuo de time, né? Como você percebeu, a maioria dessa apresentação está muito relacionada à própria característica do vendedor social seller, né? Como você deve ter percebido. Então, treinamento contínuo e demonstração dessas características de um social seller é muito importante que você faça com o seu time. E monitoramento constante de resultados. Por isso, os relatórios que eu falei anteriormente, tá? E quando bem executado, o social selling pode se tornar um dos canais de vendas mais eficientes e escaláveis para o seu negócio. E se você quer implementar uma estratégia de social selling dentro da sua empresa e não quer ter que ficar quebrando a cabeça para poder entender como você pode utilizar, por exemplo, agentes de inteligência artificial e outras ferramentas para que você consiga com mais facilidade implementar esse sistema que converte seguidores em clientes, basta você clicar no botão que vai estar aqui embaixo na descrição e você vai entrar em contato com o meu time para a gente poder apresentar para você uma solução que vai funcionar muito bem para você conseguir implementar essa estratégia dentro do seu negócio. Então não se esquece de clicar no botão aqui embaixo e marcar e agendar uma reunião com a gente que a gente vai te ajudar com isso. E se você ainda tem dúvidas sobre como utilizar um script, né? Porque foi uma das coisas mais importantes que eu falei aqui durante essa aula. O script, ele é fundamental para poder direcionar o seu contato. Eu vou deixar esse vídeo aqui na lateral, que é um vídeo que eu falo sobre scripts para abordagem social selling. É um vídeo extremamente importante e complementa bastante toda essa carga teórica que a gente falou até aqui.